dos temas que devem ter sido retomados na reunião entre Vieira e Rubio hoje, e que vai constar, né, da reunião de Trump com Lula, é a resposta do Brasil. Na verdade, é a investigação comercial americana naquela seção 301 do Código de Comércio americano. E aí o Brasil, essa investigação foi aberta em julho, e o Brasil fez uma resposta muito densa a essa investigação que foi aberta a pedido de Trump. E na época que essa investigação foi aberta, todo mundo disse, né, uma coisa que você faz de ofício, o presidente manda e aí eles abrem a sessão, todo mundo disse que era uma retaliação política com um verniz técnico, porque falava de coisas como corrupção no Brasil, desmatamento, que é algo que não está na pauta do Trump, falava sobre PIX. Aí o Brasil fez uma resposta muito densa, que os diplomatas brasileiros se debruçam muito nela, ou recorrem muito a ela, para dizer que ela seria a base de toda a nossa negociação técnica, inclusive hoje, se tiver tido espaço para entrar nos detalhes. A gente preparou aqui um material para você lembrar o que é o mais importante, o que é o ponto brasileiro nessa investigação, né? A resposta brasileira nessa investigação. Ela foi aberta, como eu dizia, pelo governo, que acusou o Brasil de práticas desleais que prejudicam empresas dos Estados Unidos, como eu dizia, entre elas o PIX. Casa Branca acusou o governo brasileiro de conquistar parte do mercado que antes era dominado pelas bandeiras de cartões de crédito americanas. O documento de resposta foi assinado pelo próprio Mauro Vieira, que é quem encabeça a delegação na reunião de hoje. E na carta, o governo brasileiro diz que o PIX foi criado para aumentar a segurança do sistema financeiro e que não discrimina empresas estrangeiras. Bom, o governo também questionou o bloqueio das redes sociais por ordem da Justiça brasileira. Um dos casos foi a suspensão do X. Esse é um tema importante do ponto de vista político, que eles falam que é cerceamento à liberdade de expressão. Nesse ponto, o governo brasileiro negou que as decisões do STF tenham sido discriminatórias, defendeu o STF e afirmou que as remoções de conteúdo se baseiam em lei, na lei brasileira. O documento acrescentou que a aplicação de multas é um recurso padrão para assegurar o cumprimento das decisões judiciais. Tentou explicar um pouco como funciona a lei brasileira. Propriedade intelectual, outro tema. O Brasil argumentou que o país reforça a legislação contra a pirataria e diz que cumpre as regras da Organização Mundial do Comércio. Questão do etanol, outro dia a Ana estava falando aqui para a gente isso. O Brasil afirmou que as políticas estão alinhadas aos compromissos multilaterais e que os Estados Unidos cobram taxas mais altas ao etanol brasileiro. E, por fim, o Itamaraty, que fez essa resposta junto com o Ministério da Indústria e do Comércio Exterior, questionou a investigação. Diz que a seção 301 é um mecanismo unilateral, fora das regras da Organização Mundial do Comércio, e que os Estados Unidos estão longe de serem prejudicados pelas políticas brasileiras. Muito bem, porque, né, Sandra, a grande discussão aqui que o Brasil leva, a gente entrou nos detalhes, né, dos temas específicos no que diz respeito à tarifa. Mas se a gente olhar a floresta, a questão principal que o Brasil coloca na mesa é: nós somos superavitários com vocês. Quer dizer, vocês são, desculpe, coisa, né? 400 vocês são superavitários com a gente. Mas eu entendi, porque eu tenho certeza que foi só na hora de falar, que você está cansada de saber, mas é isso. E eu suspeito fortemente de que por trás desse documento tem o Maurício Lírio, porque ele é muito bem fundamentado. Quando você lê ali, você vê a parte técnica, como é precisa, direta e não ofensiva, né? Você vê que a linguagem, linguagem diplomática, né, gente? Linguagem diplomática, estou apenas apresentando fatos para que você possa avaliar. É muito esse o tom desse documento, né? É muito... olha, a minha lei é diferente da sua. E desculpa, né? Depois do que aconteceu ontem, por exemplo, no Departamento de Guerra, né, que vários veículos de imprensa se descredenciaram por conta de leis que obrigavam, até a gente deu em primeira mão aqui, né, no Mais, né, Júlia, a questão do Departamento de Guerra exigir que nem assuntos que não são confidenciais
passem pelo crivo de funcionários do Departamento de Guerra antes de serem publicados por veículos de imprensa, e aí os veículos de imprensa preferiram se descredenciar e perder o acesso ao prédio do Pentágono por conta disso. Quem são os Estados Unidos na fila do pão para falar de liberdade de expressão? Apenas jogando isso aí como mais um ingrediente. Mas é claro que na hora que você está ali exigindo de outro país uma conduta que você considera importante, você às vezes não leva em conta suas próprias condutas. Mas isso é tudo para dizer que o ponto principal é isso, é dizer que o Brasil tem um déficit, né? Quer dizer, os Estados Unidos têm um superávit de 400 bilhões de dólares nos últimos 10 anos, e isso não é desprezível. Além de tudo, para o Brasil, os Estados Unidos são o maior investidor estrangeiro. Então, esses dois pontos são muito importantes. Agora, a partir do momento que a China também entrou com força total, ficou muito claro que ia ser o maior comprador, que estava ali nadando de braçada na soja brasileira, e passou a sinalizar que as terras raras, que poderiam um dia, quem sabe, ser negociadas, não iam ser mais negociadas. Vou cuidar das minhas terras raras, não vou exportar mais para os Estados Unidos, e os Estados Unidos agora ameaçam botar tarifas de 100% contra a China a partir de 1º de novembro. Começa uma coisa assim, Júlia, se eu brigo com você, a culpa pode ser minha ou pode ser sua. Agora, se eu brigo com você, com a Ana Flor e com o Otávio, tá na cara de quem é a culpa. Então, no momento em que você tem vários mercados para você se suprir, e um mercado como a China, com terras raras importantes e controlando metade da África com suas terras raras de lá também, o mercado se fecha e diz, não, vou guardar as minhas para mim, porque também é essencial e estratégico para mim. E os Estados Unidos decidem criar essa briga com a China. É óbvio que o Brasil, que os Estados Unidos têm que abrir outras portas. E o Brasil tendo esse estoque de terras raras, que não tem nem como o Brasil explorar sozinho, se torna mais interessante. Agora não é só o superávit de 400 bilhões, não é só a questão política que está ficando em segundo plano, tem também as terras raras como ingrediente nessa conversa. Sandra, Ana, Otávio, nossos repórteres já trazem informações da avaliação do Itamaraty sobre esse encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Ricardo Abreu diz que, segundo o que ele colheu com uma fonte, a reunião foi ótima. Raquel Krahenbuhl também disse que as fontes dela acabaram classificando a reunião como muito bem, como foi muito bem, fecha aspas. Portanto, as informações primeiras, iniciais que chegam aqui para a gente, aqui transcorreu, Otávio, tudo bem na reunião. Equipe brasileira, comitiva brasileira de diplomatas, formada por diplomatas, basicamente, a nossa equipe era do Itamaraty, os americanos estavam com o representante do comércio, mas os itamaractecas, como se fala, animados com o desfecho da reunião. Pois é, não vai ter pergunta, como a Sandra explicou, porque a pergunta foi ótima, mas ótima para quem, né? Certamente foi ótima para o governo brasileiro, foi péssima para Eduardo Bolsonaro, né? Então, mas de qualquer maneira é uma sinalização aí de que as relações podem estar entrando nos trilhos. Ana? Não tem como evitar a ideia de que está se abrindo essa porta entre os dois países, de uma relação voltando a se normalizar. Vai demorar? Talvez, deve demorar, porque há pontos espinhosos ali. Mas, repetindo o que a gente falava antes, há interesses de parte dos Estados Unidos em questões brasileiras, né, econômicas especificamente, e também afastar o Brasil da China. Então, acho que a ordem que veio de Donald Trump para o Departamento de Estado era: vamos fazer esse encontro acontecer. Qual encontro? Trump e Lula. Então, a gente vai ter que ver se isso já foi marcado, qual a perspectiva, então, mais detalhada e o que vão discutir nesse encontro, o que podem anunciar. Se vier a parte comercial, é muito bom já para o Brasil. Se também houver um recuo nas sanções, aí realmente é excelente, é um sinal de que, apesar das diferenças ideológicas, estão se entendendo de novo. Ô, Júlia, e aquilo que você mostrou
a quantidade de reclamações dos Estados Unidos contra o Brasil, sendo que na questão comercial o Brasil tem, os Estados Unidos têm superávit, é a tática de, parece letra, de Lupicínio Rodrigues, né? Aquelas de dor de cotovelo.